Oi pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui a gente vai discutir estratégias a respeito de projeto, gestão, produção e exposição para que você conquiste reconhecimento profissional e, claro, aumente o seu faturamento. E hoje a gente vai falar sobre um tema super interessante, mas antes disso, quem é você? Eu sou Igor Campos. Eu sou Suiene Aracaki e nós, juntos com uma galera, nós somos o InResidence. Bom, vamos bater um papo hoje sobre uma coisa que eu acho muito legal, acho extremamente importante e que às vezes é muito pouco comentada, né? É verdade. Agora, para começar, eu queria te fazer uma pergunta. Você vendeu a sua alma para o seu cliente? Ou pelo menos você tem essa sensação de que você vendeu a sua vida para o cliente? Então que você perdeu a sua alma para o cliente. Exatamente. Tá pedindo ela de volta, mas tá difícil. Tá difícil. Aquele cliente que fica te ligando, passando mensagem no domingo de manhã cedo, no sábado de madrugada, achando que você tem que atendê-lo em todos os momentos, inclusive depois que você já finalizou o seu contrato. Mas então, se essa é a sua situação, fica aqui com a gente, que a gente tem uma dica para dar para vocês que realmente pode mudar tudo. E é muito legal, fica com a gente até o final. Antes de você responder essa pergunta, ou se você já estiver assim, escorrendo uma lágrima, eu quero que você se inscreva no nosso canal, clica no sininho para você receber as notificações dos nossos vídeos, que a gente está postando muito conteúdo legal que vai te ajudar. Beleza, então vamos falar sobre um instrumento de gestão que para a gente é fundamental, assim, é extraordinário, né? A gente tem a percepção de que ele tem um poder muito grande justamente para interromper no momento certo uma relação contratual que foi estabelecida lá no início, quando você iniciou o seu trabalho. E aqui no escritório a gente chama, né, de termo de encerramento de projeto ou de serviço. É verdade, isso existe, né? É possível ter uma única ferramenta e tão simples, né? Que pode salvar vidas e pode salvar noites de sono também. Noites de sono. E é justamente sobre isso que a gente vai conversar com vocês hoje. A gente vai primeiro abordar um pouquinho do ponto de vista conceitual o que é, né, esse termo de encerramento de projeto, quando a gente utiliza, evidentemente ao final do projeto, né? Mas ele é realmente um instrumento, é uma ferramenta que faz com que a gente consiga, evidentemente, depois de cumprida todas as obrigações, né, contratuais estabelecidas entre você e o seu cliente, criar uma situação em que você, de fato, entregue todo o teu trabalho e no momento da entrega, ou seja, da conclusão dos seus serviços, você colha a assinatura, né? Colhe a assinatura do seu cliente nesse instrumento legal que vai te resguardar e te dar a sensação de carta de alforria quando assim você estiver sentindo, né? Ou seja, numa circunstância mais ou menos similar. Então é isso que a gente utiliza nos nossos escritórios, né? E olha, na verdade, o que acontece? Eu vejo muita gente, muitos colegas reclamando a respeito disso, né? Que sofre com um cliente que não sabe os limites, que sofre com um cliente que você fez uma entrega e ele parece que nada aconteceu, ou o cliente que realmente você terminou o projeto, terminou a obra e o cliente continua te ligando, assim, incansavelmente. E por que isso acontece? Porque, na verdade, a gente não colocou esse limite, não deixou claro nem o começo e nem o fim, né? Então, o projeto é um processo e todo processo tem um ciclo, começo, meio e fim. E é a gente que precisa daí colocar esse ponto de partida e um ponto final nessa relação comercial. E é claro que a gente não é porque, olha, você vai fazer um termo de encerramento, significa então que você vai realmente não teve um bom relacionamento com seu cliente e que por isso, não tem nada a ver com isso não, sabe? Então, realmente, como o Igor falou, o termo de encerramento ele só vai formalizar a relação comercial a partir daquilo que você planejou para o seu projeto, que em outro vídeo, inclusive, a gente fala sobre plano de documentos. É verdade. Então, esse termo ele é extremamente importante porque ele tem uma série de questões que a gente precisa analisar e precisa entender. Parece, na verdade, uma situação
muito simples ou corriqueira ou que evidentemente talvez a gente não dê a importância devida, mas quando a gente começa a utilizar com uma certa frequência, a gente vai conquistando uma tranquilidade em todos os processos, né? Ou seja, que a gente estabelece de gestão propriamente dita do projeto, que vão te dar autonomia e tranquilidade para você seguir adiante. Então ele é um instrumento muito simples e que vai te dar realmente uma sensação de, ou seja, trabalho concluído e de partir para outras etapas em outros momentos. E é claro que quando a gente fala de termo de encerramento de projeto, a gente está pintando aqui uma situação que é extremamente negativa, né? Aquela em que o cliente continua, ou seja, você entrega todos os produtos que foram estabelecidos no contrato, você atende com a maior das boas intenções, mas ainda fica aquela sensação que o cliente está sempre te sugando, né? Esse é o cenário negativo, é o cenário que, na verdade, esse instrumento legal, esse documento administrativo tem o poder, e aí realmente é o poder de determinar o momento, o ponto final daquela relação. De novo, evidentemente, se você tiver cumprido tudo aquilo que você se propôs a fazer no teu contrato e que está muito bem caracterizado no plano de documentos. Afinal de contas, a gente não vai fazer um termo de encerramento de um serviço se a gente não tiver cumprido com tudo que a gente prometeu lá no começo. Lógico, sem dúvida nenhuma. E o fato de você ter o plano de documentos, o plano de documentos que você utiliza no início, ele realmente é uma estrutura tangível do produto que você vai entregar. Então você assinou o contrato, é aquele seu produto, é aquilo que você vai entregar. E a partir do momento que você entregou aquilo, você tem toda a liberdade para construir esse documento de termo de encerramento de projeto para colher a assinatura do seu cliente e de fato encerrar. O cenário negativo é esse, mas tem também o cenário positivo, né? A gente sabe que também tem os clientes que, na verdade, estão com a gente, têm um respeito muito grande pelo trabalho que a gente faz, que a gente desenvolve. Que muitas vezes viram até amigos, né? Amigos, é uma relação de respeito, de parceria, de admiração mútua, e isso é muito legal. E a gente, claro, também tem, ou seja, tem momentos em que a gente consegue construir relações muito interessantes nesse sentido. E às vezes quando a gente utiliza o termo de encerramento para concluir, né, ou seja, essas relações que são muito legais, a gente sempre fica com aquela sensação de perda, né, de que a gente está deixando em algum momento algo para trás. Mas quando você constrói realmente um relacionamento com o seu cliente, com bases sólidas e evidentemente pautada na integridade, em valores, enfim, realmente tudo aquilo que se estabeleceu, você não vai perder, né? Evidentemente isso vai continuar. Tem uma analogia interessante que a gente estava conversando um pouco mais cedo, que o Igor fez em relação ao termo de encerramento, né? Que é o corte do cordão umbilical. E, na verdade, esse corte do cordão umbilical ele pode ser muito positivo, né? Com certeza, com certeza. E acho que é importante a gente ter essa percepção e é importante que realmente se estabeleça num determinado momento para que a gente... É o que a Sui falou, né? Todo trabalho que a gente faz tem início, meio e fim. A gente estabelece o início, né? O início a gente estabelece com a assinatura do contrato e aí vem outros documentos que são extremamente importantes que a gente vai falar aqui também no canal, né? Mas, por exemplo, os registros de entrega, ou seja, que é o meio, né? O processo que precisa ser documentado, a exaustão para que você se resguarde de todas as eventuais situações em que sejam desfavoráveis, e aí você vem para o final, ou seja, no momento em que você entrega tudo, e aí você conclui. Então é preciso a gente realmente administrar todo esse processo em toda essa extensão. E eu vejo como se fosse, realmente é um rito, né? É o rito de você finalizar esse ciclo. E o que esse rito simboliza? O que ele significa? Não só um término de uma relação comercial, mas também... uma sensação de alívio da gente ter finalizado, porque quando a gente começa uma coisa e não termina, fica sempre uma coisa meio pendente, arrastando. Nosso cérebro também Exatamente. Fica com aquela sensação de alguma coisa precisa ser terminada, né? Mas, sobretudo, eu acho que ela simboliza realmente essa... É como se fosse um rito de passagem. A gente entende que aquilo ali terminou, chegou ao seu fim. E tanto o nosso cérebro entende isso, como o cérebro do cliente também entende isso. E aí, olha que coisa bacana. Se ele precisar de outras informações relacionadas àquele projeto que foi desenvolvido, tal, informações extras, fica muito claro que ele vai precisar
iniciar outra relação comercial. Exatamente. Então, a gente não corre o risco de se sentir explorado pelo cliente, como se a gente realmente tivesse vendido a nossa vida, né, para o cliente, que a gente ficasse agora eternamente ligado a ele, né? A gente quer sim ficar eternamente ligado a ele quando as coisas estão justas, né, para ambos os lados. Né? Quando o peso realmente está equilibrado, né? Ou seja, quando existe esse desequilíbrio, a sensação é sempre muito ruim. E eu acho que essa questão do rito, ela é fundamental, porque é o momento em que você estabelece, pode parecer bobagem, mas eu digo para vocês que a partir do momento em que a gente começou a aplicar realmente esses procedimentos em todos os projetos que nós fazemos no escritório, sem exceção. E em todos os momentos, né? Dos menores aos maiores. A partir do momento em que a gente faz isso, a gente cria realmente uma consciência de que a gente finalizou, terminou, e aí é o que a Sui comentou, você não tem ponta solta, você não tem aquela preocupação, eu ainda preciso fazer aquilo porque o cliente me pediu, etc. e tudo mais. Então, você muda a chave no seu cérebro, você manda um recado para ele, dizendo, olha, esse trabalho concluiu, e evidentemente, se tiver algo ainda a ser feito, é claro que você vai estabelecer novas relações comerciais para finalizar ou concluir ou acrescentar alguma coisa que o cliente tenha solicitado. Agora, uma coisa extremamente importante a gente ressaltar, que é o seguinte, o fato de você ter esse termo de encerramento de projeto não te exime de eventuais responsabilidades por erros que você eventualmente tenha cometido no teu projeto. Então é bom que fique claro isso, né? Isso não vai te resguardar, eximir, não. Se você realmente fez alguma coisa, cometeu algum erro na elaboração do seu projeto e que de fato seja de sua responsabilidade, é importante que você de fato assuma esse equívoco que você cometeu e que você responda à altura realmente, sobretudo para estabelecer uma relação íntegra com o teu cliente e também para que a nossa profissão de fato seja respeitada, né? Até porque para isso existe o nosso documento de registro de responsabilidade técnica que, independente da relação comercial que você teve, se ela foi boa, se ela foi ruim, e você aplicando o termo de encerramento de projeto, a sua RRT, ela continua valendo, né? Você continua sendo responsável técnico. Então, é exatamente isso que o Hugo está falando. Uma coisa é responsabilidade técnica e outra é a finalização da sua relação comercial. Exatamente. Então, essas coisas precisam ficar claras, né? Então, uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra, né? E tem um aspecto que eu acho muito interessante, que é o seguinte também. Quando a gente aplica todas essas estratégias de documentação, que é uma organização burocrática, claro, mas é uma organização que o escritório se permite fazer para que as coisas andem de acordo e que a gente se resguarde. Mas qual que é a leitura que o cliente faz quando a gente aplica essas estratégias? Para o cliente, ele lê o seguinte: puxa, esse pessoal é organizado, né? Esse pessoal está dominando ali todo aquele processo. Então, a gente passa uma imagem realmente de um profissional sério, um profissional responsável, que está ali atento a prazos, à entrega dos produtos, né? Então, isso gera no cliente, né, uma percepção de autoridade da gente em relação à nossa profissão, que também é ótimo para a gente, né? Não, com certeza. Acho que isso é fundamental, inclusive. Você ter domínio de todos os processos, né? É claro que todos entre aspas, sempre né? difícil, né? Mas, enfim, da grande maioria dos processos, aquele que você realmente está empenhado em desenvolver, se comprometeu a entregar, etc. e tudo mais, isso é fundamental realmente para estabelecer essa percepção de autoridade, de profissionalismo, né? O profissionalismo, acho que ele é fundamental e eu acredito que, assim, infelizmente, lamentavelmente, a gente tem identificado que, às vezes, os colegas pecam nessa relação profissional, porque é muito tênue, né? Você estabelece uma relação com o seu cliente contratualmente, depois, num determinado momento, as coisas e as aproximações são tão grandes que, às vezes, você deixa de dar atenção a esses ritos burocráticos, né? Em função de uma relação
que em um determinado parece realmente caminhar muito bem, mas que pode desenrolar para situações que são ruins, né? E olha, gente, isso na verdade eu acho que fica até mais necessário quando as relações são mais próximas. Então, amigos muito próximos, familiares, talvez a gente precise ter mais ainda o cuidado e atenção de ter esses registros, adotar essas estratégias para que as coisas não fiquem confusas, né? Porque uma coisa é uma coisa, que é uma relação de amizade, de família, e outra coisa é a sua relação profissional, né? Vamos contar algum caso, uma história? Tem algumas que a gente já vivenciou aí, que a gente pode, assim, não dá para colocar nome aos bois, né? Mas, enfim, mas a gente teve num determinado momento aqui no escritório, porque as pessoas, às vezes, elas veem, né, o material que a gente divulga, etc. e tudo mais, e acreditam que a gente só faz, por exemplo, projetos grandes, casas grandes, etc. E não tem absolutamente nada a ver. A gente, inclusive, topou esse desafio. Foi uma pessoa, um cliente nosso, que entrou em contato com a gente e aí ele ligou no telefone e falou: vocês fazem kit aí também no escritório, etc? Kitnet. Kitnet. Aí a gente falou: não, a gente faz, a gente topa, a gente desenvolve e tal. E aí ele veio para cá para a gente conversar. E era um cara muito bacana, que passou uma série de informações pra gente e tal. E aí a gente adotou os procedimentos, né? Os ritos que normalmente a gente está habituado a fazer. E a gente fez a elaboração da proposta, foi o primeiro passo. Claro que, evidentemente, sempre com talvez um dos nossos pilares que estruturam praticamente todo o desenvolvimento de todo e qualquer trabalho, que foi o plano de documentos. Então, a gente estabeleceu o plano de documentos, as imagens, os desenhos que nós faríamos, ou seja, configuramos o que é o produto do projeto, né? Todos os desenhos e, enfim, as peças gráficas que acabam complementando, estimativas, orçamento, então foi configurado e aí a gente apresentou e partiu então para a assinatura do contrato, né? E aí a gente foi adiante. Então, nesse momento em que você tem um estudo preliminar, eu sempre costumo dizer, a gente estava conversando também agora há pouco, que é aquele momento em que você, quando apresenta o estudo preliminar, você vai ter a leitura perfeita do perfil do seu cliente. E aí, quando você apresenta e, enfim, ele se identifica, mas ele, de alguma maneira, demonstra algumas indecisões, né, e indefinições, eu diria que já é um momento de você ligar um sinal de alerta. Até porque no momento do contrato, da assinatura do contrato, a gente não tem exatamente essa leitura, assim, né? Porque a pessoa não expressa, não teve tempo de expressar, de se expressar. E ela vem logo depois, justamente quando você vem para uma reunião para falar sobre o projeto, tem todo o briefing que ela faz, né? Ou seja, aquelas informações todas que ela passa para a gente, mas ainda assim você não tem aquela percepção, né? Ou seja, ele está te fornecendo essas informações, mas na realidade ele não está recebendo. E quando você apresenta, e aí é legal, e a gente sempre gosta de fazer isso aqui no escritório, de ter duas pessoas. Porque uma está apresentando e a outra está realmente avaliando, ou seja, a reação do cliente em função daquilo que foi apresentado. E aí a gente apresentou, a gente percebeu nitidamente que ele curtiu, mas ele ficou muito indeciso. Primeiro, o orçamento era pequeno, né? Ou seja, a gente tinha que fazer uma ginástica enorme. E é aquela famosa história, né, do peru dentro do pires. Era uma kitnet e tinha que ter uma porrada de coisa dentro, etc. Enfim, coisas afetivas que você olhava assim e falava, cara, não tem absolutamente nada a ver. Mas, enfim, é um espaço que a gente está projetando para uma outra pessoa e a gente tem que resguardar, ou seja, e fazer com que as expectativas sejam depositadas ali. Então a gente fez, apresentou e foi desenvolvendo, e aí a gente começou a perceber aquela relação que de fato ia se alongar, né? E aí a gente apresentava o desenho, e aí ele tinha uma série de indecisões, aí ele ficava preocupado, era uma cuba de apoio, ele queria fazer a barba, aí ele falou, não, será que eu não vou bater a cabeça na torneira? Aí a gente teve que desenhar uma figura humana, colocar os movimentos e tal, para convencer, então foi muito difícil a relação. A gente começou a fazer e as demandas começaram a ser sucessivas, embora a gente tivesse também lá número de revisões, etc. e tudo mais. E, enfim, a gente foi trabalhando. Em um determinado momento, aquele equilíbrio que a gente disse que precisa existir começou a pesar mais. E aí a gente começou a ficar aflito,
realmente para poder encerrar o trabalho. E como é que se encerra o trabalho? É cumprindo categoricamente aquilo que havia sido estabelecido no plano de documentos. Então a gente fez, de fato desenvolveu tudo, chamou, apresentou, entregou todos os desenhos e colheu na hora a assinatura no termo de encerramento de projeto e serviço, e aí a gente se resguardou e depois não teve mais nenhuma outra demanda nesse sentido. É claro que o projeto não foi adiante, até a pessoa se mudou, etc. e tudo mais. Mas, enfim, é uma situação em que a gente começou a perceber que as coisas iam degringolar, e aí essa ferramenta, esse instrumento resguardou a gente de todo e qualquer eventual problema que a gente poderia ter no futuro. Em contrapartida, a gente também tem uma experiência muito boa, que foi da KSML, que a gente fez, desenvolveu, os processos tanto do início, meio e fim foram muito bem documentados, as relações foram estabelecidas no mais alto padrão de respeito, de nível, de admiração mútua, e as coisas fluíram muito bem. A gente assinou o termo de encerramento, né, de projeto, mas a gente esteve lá recentemente, inclusive, para inaugurar a casa, e ele até disse para a gente que ainda bem que inaugura-se uma vez só, porque, né, as coisas foram até mais tarde da noite, enfim, mas é um instrumento fundamental para a gente ter essa relação. Eu acho que o mais interessante é que ele te assegura você ter controle, ou seja, o controle da condução do processo, que tem que estar obrigatoriamente nas nossas mãos, a gente segura essas rédeas. Então você dosa, você pode abrir mão, falar, não, mas aqui eu estou indo quase para uma terceira revisão, não estava previsto. Não, mas eu acho que eu posso fazer isso porque se eu fizer eu consigo atender e posso ir adiante. Mas você está controlando o processo. Ou seja, né, é enxergar esse documento como uma ferramenta de gestão. Exatamente. Né? Não é simplesmente a gente estar resguardado, não é... Se a gente achasse que é só isso, a gente estaria reduzindo a importância desse documento, né? E, na verdade, enquanto documento de gestão, ele simboliza um monte de coisas. Claro, o encerramento do serviço, da relação comercial, né? Mas ele também nos ajuda a até deixar mais tangível para a gente mesmo, para o escritório, que aquele serviço foi encerrado e aí libera a gente para fazer outras coisas também. É incrível, assim, eu recomendo vocês fazerem, a gente vai até dar uma palhinha de como é que vocês podem montar realmente esse termo de encerramento de projeto e aplicar. E quando vocês fizerem isso, comentem aí para a gente para ter a percepção de virar a chave realmente. E na verdade, gente, além de ser um documento muito simples, ele pode ser aplicado para qualquer tipologia de projeto, para qualquer escala de projeto, não importa se é projeto de arquitetura, se é projeto de interiores. O importante é usar essa ferramenta no seu dia a dia de escritório para você não ter possíveis problemas, né? E por que esse termo, então, é tão importante em relação o termo de encerramento de projeto, né, ou de serviço, de projeto / serviço, porque quando a gente faz um contrato, o nosso contrato não é só de projeto, né? Envolve uma série de serviços que estão relacionados, como visitas técnicas, né, para ir acompanhar o cliente em alguma loja, ajudá-lo a comprar algum revestimento, enfim, a gente presta outros serviços que envolvem o projeto, né? Então, qual que é o grande benefício e a importância desse documento? Eu acho que até o grande benefício, e talvez a gente não fique muito atento em relação a essa questão, é que assim, a gente já disse que é um instrumento, ou seja, administrativo, um instrumento legal que vai te dar a possibilidade de encerrar realmente uma relação comercial que se estabeleceu já há algum tempo, né, cumprida todas as etapas. Mas quando você encerra, e daí realmente é o ciclo, né, que a gente estava comentando, porque você tem início, meio e fim, terminou, e quando você termina e não deixa a ponta solta, você na realidade está dando realmente um sinal para você mesmo de que novos projetos, novas perspectivas de trabalho podem realmente ser assumidas para você desenvolver. Ou seja, você tem tempo suficiente para de fato levar adiante e começar captação, etc. e tudo mais. Começar não, a gente não pode parar nunca, né? Mas na verdade você consegue já dimensionar que você vai ter um espaço no tempo certo, no cronograma estabelecido, que você consegue realmente gerir um pouquinho essas perspectivas. Agora, sabe um dos aspectos que eu acho mais importantes? É que quando a gente consegue finalizar tudo e assina o termo de encerramento, você não fica
arrastando um serviço que você não tem mais nem o que receber. Então você deixa de ter um prejuízo financeiro. Isso talvez seja um dos pontos mais importantes. Com certeza. Né? Por quê? Quantas vezes a gente já ouviu colegas falando, nossa, mas esse cliente não me larga e eu já recebi tudo que eu tinha que receber, né? Então, olha só, um único documento, uma única estratégia super simples e que vai evitar que você fique trabalhando de graça ad eternum, né? Assim, infinitamente. E é um pouco essa relação, né? De quando você estabelece realmente o termo, aplica, etc., te libera tempo. Se você não faz isso, na verdade, você está deixando com que o seu cliente administre o seu tempo. E como é seu e tempo é dinheiro, na verdade você está perdendo dinheiro porque você não está sendo pago realmente para desenvolver tudo aquilo que, enfim, ele está te solicitando. Né? Então, eu acho que é um pouco essa relação. A gente pode estancar realmente, ou seja, um ralo por onde o nosso dinheiro está indo embora. Né? E que, na verdade, você não está recebendo pelo serviço que você está prestando, que não está previsto, né? E você está deixando de fazer captação de novos contratos. Exato. Então, assim, você está perdendo duas vezes. Isso é muito importante, porque como a gente vive de projeto, de serviço, se você faz serviço de graça, se você deixa de fazer captação, isso é um duplo prejuízo, né? Não dá pra gente... Então, de novo, é simples, fácil, apliquem e comecem realmente a ter essa cultura dentro desse processo de gestão, início, meio e fim, para que a gente consiga cada vez mais ter o respiro, né? Ou seja, você respira e vai. É uma situação em que você... a gente dá até para fazer uma outra analogia, assim, quem faz natação é quase que o nado de peito, que você mergulha, vai, e depois você toma fôlego e vai de novo. Então, é uma relação cíclica que você vai ali construindo em todo momento. E constrói também essa relação que a gente falou de autoridade, de profissionalismo, né? É o que separa os homens dos meninos e as mulheres das meninas. Sem né? dúvidas. Né? Afinal de contas, você vai para um outro patamar, o teu cliente vai ter essa percepção de que você está em outro nível. Né? E, bom, o que mais? É importante a gente investir tempo e energia fazendo esse tipo de estratégia? Cara, eu acho que é fundamental. Me parece até um pouco aquela relação de Pareto, né? Porque é um investimento mínimo para você conquistar realmente um resultado extraordinário. É o 80-20, né? É o 80-20. Então, assim, é um investimento muito curto. É um documento que é um padrão que você pode estabelecer, que você pode ter, enfim, mais ou menos um template, né? Ou seja, no teu escritório, enfim, nos teus processos, e aí replicando, evidentemente, fazendo os ajustes necessários em função da tipologia de projeto e tal. Com pequenos ajustes você consegue se resguardar nesse sentido. O que vai acontecer se você não fizer o termo de encerramento de projeto? Bom, primeiro, o seu tempo não vai ser seu, vai ser dos seus clientes. Né? Você vai ter que realmente, você não vai administrar o seu tempo, você vai ser escravo do tempo, da vontade dos seus clientes. Né? E obviamente que isso vai se arrastar pelo tempo que o seu cliente desejar, né? Porque se você não colocou o ponto final, você vai ficar à mercê dessa situação realmente pelo tempo que ele desejar, né? Bom, pode parecer uma coisa incrível, um objeto mágico, uma varinha de condão, assim, mas é um documento muito simples e juro para vocês, é uma folhinha do Word, uma folhinha. Vamos falar um pouco sobre isso? Como é que o que tem no termo de encerramento? Quais são os aspectos que a gente tem que abordar? O que tem que ter dentro desse termo, né? Em qual momento que a gente apresenta ele para o cliente? Bom, evidentemente o título, né? Para a gente identificar que documento é esse. Pode parecer bobagem, mas às vezes a gente se perde nos detalhes, né? Então... Não é uma bobagem, viu, gente? Porque as pessoas não costumam ler sem dúvida, e não costumam ouvir. Então, assim, escreva com letras maiores, tipo fonte bold, né? Que é um termo de encerramento de projeto. De serviço. Então, acho que isso é fundamental. Primeiro, você identifica o título e identifica referencia, né? O contrato, né? O que você, de fato, está ali citando nesse termo de encerramento de projeto, o número do contrato, ou o título, enfim, da maneira com que vocês estão normalmente habituados a trabalhar. Por exemplo, né? Este documento se refere ao contrato de número tal, número do contrato, ano. Então isso é fundamental. Então, primeiro a gente referenciar o contrato, né? Ou seja, que é o termo jurídico pelo qual a gente está se referenciando ali naquele momento, depois as partes envolvidas, né?
Ou seja, o teu contratante, o teu cliente, na verdade, você como prestador de serviço, como contratado. Então, identificar muito objetivamente, de forma muito pragmática, o contrato e as partes ali que estão envolvidas e o título. Então, isso é o que abre praticamente o documento nesse sentido. São os interessados nesse documento, né? Exato. São os dois lados. E aí depois a gente vem, né, discorrer um pouquinho o que é, na verdade, que as partes decidem como um acordo, etc. e tudo mais, finalizar e concluir o trabalho estabelecido no contrato, tal, firmado na data tal, enfim, de novo, parece bobagem, né? Mas são essas coisas que, na verdade, vão costurar toda a estrutura que foi estabelecida. E aí, né, decide-se em comum acordo e tem que explicar um motivo, a motivação pela qual realmente se chegou a esse termo de encerramento. Porque pode ter havido algum tipo de desentendimento, ou então simplesmente por ter finalizado, e é o que normalmente a gente utiliza, né, por conclusão dos serviços em conformidade com o plano de documentos que a gente listou, todos os desenhos foram entregues nas datas, de acordo com o cronograma, etc. E que por esse motivo, tá aí a motivação, decide-se então, as partes decidem então encerrar de pleno acordo e dando total e irrevogável quitação de tudo o que envolve entre as partes, ou seja, do ponto de vista do relacionamento comercial, né? Então esse é o teor fundamental do que a gente tem, né? Na verdade, assim, trocando em miúdos a partir de hoje, desse momento, eu não te devo nada e você também não me deve mais nada. Exatamente. E às vezes a gente já até chegou a fazer num determinado momento aqui no escritório, se não me falha a memória, né? O Hermes está ali acompanhando a gente, que a gente descreveu tudo e que tal, a gente entregou na data tal, e que ainda faltavam algumas parcelas a serem pagas pela contratante e que seriam pagas nas datas tais e tais, etc. tudo mais. Então é importante você realmente costurar e dizer a realidade em que você realmente se resolveu estabelecer a finalização desse serviço. Então é muito simples, é realmente importante, e daí de novo, né, início, meio e fim, porque você precisa ter a percepção de todo o processo, inclusive para o final você descrever da melhor maneira possível. Um outro aspecto também que eu acho que é fundamental é a gente citar, né, que isso eu comentei já, que todos os documentos foram entregues nas etapas, etc., de acordo com o cronograma, com o plano de documentos, os desenhos de cada uma dessas etapas e que os recibos foram entregues, enfim, para realmente costurar e não deixar ponta solta nesse sentido. E aí, para finalizar, assinaturas e data. E data, né? É só isso. Simples, né? E olha que isso daí pode salvar suas noites de sono. Não, cara, a melhor coisa que tem. Assim, você faz, entrega, a gente pega aquela famosa virada de página, parte para o próximo, encerrou. E aí, evidentemente, é claro, tá, gente? Tudo isso que a gente está colocando para vocês, existe sempre o bom senso. De repente, o teu cliente te liga e tal, falou, olha, tem alguma coisa, será que você pode me dar um apoio e tal? Você não vai negar, né? Você não vai negar. Tipo, não, só faço se você me pagar. Só faço se você me pagar. Não, pô, até porque você tem algum interesse também no depois, porque você precisa registrar o teu trabalho, precisa, né, fotografar para eventualmente fazer uma publicação legal, para captar novos clientes. Então é importante você ter esse relacionamento amistoso com o teu cliente. E é aquela ideia do ciclo, né, gente? A nossa vida também é um ciclo, então a gente não pode fechar portas por onde a gente passa. Não, então assim, é você realmente ter o bom senso. E a partir do momento em que você atende uma demanda do teu cliente, ele também, por reciprocidade, vai ter que, de alguma maneira, num determinado momento, se, claro, a pessoa também for empática, né? Você pedir, falar, olha, eu estava precisando fotografar, registrar, etc. e tudo mais. Então o cara vai se sentir realmente, não na obrigação, mas com a intenção de devolver o favor que você fez. E é claro que a gente atende, usa o bom senso, mas se você perceber que realmente essa relação de peso e de equilíbrio está pendendo, a pessoa continua te cobrando, aí você tem o teu instrumento assinado, fala, olha, infelizmente eu não tenho mais condição, estou com outros trabalhos, eu gostaria muito de te atender, mas eu estou com outros projetos que estão sendo elaborados e desenvolvidos e eu não tenho condição. E, gente, sabe como é que a gente chegou nesse ponto? Como que a gente chegou a essa conclusão? Muito simples, a gente também já passou por isso. A gente também já teve a sensação de que a gente tinha vendido a alma pro cliente, assim, sabe? Que
nunca terminava aquela relação. Então, a gente também já passou por isso. A gente sabe muito bem, se você está passando por essa situação agora, a gente sabe muito bem qual é o seu sentimento, né? E a gente já passou por isso, a gente já aplicou esse instrumento, está dizendo para vocês que dá resultado e a gente recomenda realmente que vocês o utilizem nas práticas de vocês. Agora, pode melhorar? Sim, pode melhorar ainda mais. O que a gente pode fazer para tornar esse instrumento ainda mais efetivo? Você pode pegar, fazer um esboço, um rascunho e leva para algum advogado, troca serviço com algum amigo seu advogado e olha, dá uma lida aqui nesse documento, vê o que você acha. Porque olha, mesmo, a gente lê de um jeito, o advogado lê de outro, né? Então eles são super safos nisso e podem dar um super apoio para a gente para melhorar ainda mais esse documento, né? Eu acho que é isso, né? E assim, do ponto de vista da emoção de você realmente entregar, é realmente você ter aquela paz de espírito, da liberdade realmente para tocar novos projetos, de ter aquela sensação de dever cumprido, de todas as etapas encerradas e de concluir o trabalho com chave de ouro. Isso é o melhor, realmente é você ter esse sentimento, a sensação de que você fez a sua parte, né, que deu tudo certo, que tudo correu bem e que a partir dali agora é só alegria, né? Exatamente. É isso, gente. Então, eu quero que você deixe seus comentários nesse vídeo, que você, inclusive, aplique e conte pra gente aqui, que a gente vai ficar super feliz de receber notícias suas, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Falou, até mais, um abraço. Tchau.